Neemias 2,18, é o texto que nós vamos ler, é o versículo que vamos ler. Vamos ler todos juntos? Neemias 2,18, vamos lá. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Vamos orar? Senhor, este é o momento mais uma vez de leitura e aplicação da Tua Palavra. E nós te pedimos agora a Tua presença, o Teu fortalecimento sobre nós. Ó Deus, a nossa mente precisa ser somente voltada para o que está sendo falado aqui, e o nosso coração também. Por isso, cuide de nós. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? O tema da palavra desta manhã é quando Deus está à frente. E o que acontece na nossa vida quando Deus está à frente? Se a gente fosse relacionar os acontecimentos da nossa vida, quando Deus está à frente. O que pode acontecer quando Deus está à frente? Neemias, em particular, que é o texto que nós lemos, ele experimentou algo maravilhoso na sua vida, que foi permitir que Deus estivesse à sua frente. Por quê? Porque é Ele quem prepara o caminho. Quando Deus está à frente, o próprio Deus prepara o nosso caminho. E Deus prepara tanto o nosso caminho, e Ele foi tão bondoso com Neemias, que o próprio nome Neemias tem um significado. Significa o Senhor consola, o Senhor reanima, o Senhor fortalece, o Senhor levanta o ânimo. E Neemias nunca ia imaginar que na sua pequenez, na sua infância, o nome dele tivesse um significado tão importante, que seria dele a motivação para a reconstrução de uma cidade, de uns muros que foi devastado. Neemias jamais pensou, mas quando Deus está à frente, irmãos, coisas inimagináveis acontecem, e a gente não entende os porquês de Deus. Muito difícil, naquele momento, exato momento, temos uma clareza de entendimento dos planos de Deus. E não foi diferente com Neemias, ele não imaginava, mas ele foi um grande nome, um grande homem, que pôde ser usado por Deus para beneficiar a vida de um povo. E tem um detalhe também importante, que este livro, pelo menos o comecinho do livro de Neemias, nos mostra algo muito importante. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Para Deus não tem diferença, Deus não diverge a sua relação com o seu trabalho e a sua relação com seus afazeres na igreja. Para Deus não tem diferença. As duas situações são completamente valiosas para Deus. Porque Deus quer que o servo dele sirva ao Senhor, tanto na igreja, como no trabalho lá fora, com seus afazeres lá fora. Para Deus as duas coisas têm que estar equilibradas. Nós precisamos ser a mesma pessoa no nosso contexto evangélico, mas também no nosso contexto, entre aspas, secular. Na nossa vida no cotidiano. Por que para Deus é valioso? Porque para Deus, aquele que é chamado tem que ter o mesmo comportamento, a mesma postura. Então, olha, se você pensa que existe uma distância, um distanciamento do seu trabalho com a igreja, não existe. Não existe. Não tem essa possibilidade. Porque para Deus, um servo dele tem que saber agir, tanto dentro da igreja, como lá fora. Como é bom servir na igreja, mas tem que ser bom também servir lá fora. Alerta, irmãos, para o primeiro item, eu separei aqui 4 pontos para a gente, em termos de didática, fica mais fácil o nosso entendimento. E o primeiro ponto, eu queria que a igreja lesse comigo, é quando Deus está à frente, Quando Deus está à frente, Ele forma o nosso caráter. Quando eu disse que não há relação para Deus de diferença entre trabalho e entre vida com Deus ou vida dentro da igreja, o exemplo disso é o próprio Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. De qual rei que era? Rei Artaxerxes. Nome interessante, né? Neemias era copeiro do rei. E esse copeiro, irmãos, na época, era um ofício de extrema importância. Não era simplesmente um cargo de know-how
famoso, chiquérrimo, ter um copeiro ali à sua disposição. Não era simplesmente para ter alguém que tivesse um nome com um significado importante ali. Um copeiro naquela época servia para impedir que as pessoas envenenassem o rei. É um nome charmoso, um nome bacana, mas servia para que a bebida que o rei recebesse, o rei tivesse a certeza que não tivesse nenhum tipo de veneno, que ninguém tivesse atentado contra ele. Por isso a função do copeiro era de extrema importância, porque era o copeiro responsável por toda a bebida do rei. Agora você imagina, quantas vezes o rei usufruía de bebida durante o dia? Às vezes de madrugadinha, dava vontade de beber uma aguinha, de manhã no café da manhã, um desjejunzinho ali antes do almoço, na hora do almoço, uma refeiçãozinha mais tarde, de forma que o copeiro era uma pessoa, além de extrema importância para o rei, ele tinha muita proximidade com o próprio rei, sempre pronto a servir. Entendem isso? O nome é chiquérrimo, mas a função maravilhosa. Por quê? Era uma pessoa de extrema responsabilidade para com o rei. Cabia ao copeiro a guarda de toda a indumentária necessária para as bebidas do rei. A gente pode imaginar até, irmãos, que o próprio copo seco, com a tecnologia da época, eu não sei, existia algum tipo de veneno que se colocaria no copo seco, e aquele copo seco, se ele fosse levado ao rei, juntamente com a bebida, daria algum efeito, né? Até isso, o copeiro tinha que ser responsável pela lava e guarda dos copos, mesmo seco. Olha que responsabilidade. Quando o rei recebia sua bebida, ele estava consciente, relaxado, entregue à confiança do copeiro. E olha só, irmãos, e Neemias era esta pessoa. Nós estamos diante de um homem que a Bíblia fala, que era confiável, ponderada, servia com alegria e mais, sempre pronto para servir. O rei Artaxerxes sabia que podia contar com Neemias, e Neemias estava sempre à disposição do rei. Irmãos, um trabalho secular, para que a palavra de Deus, a bênção de Deus, para que o próprio Deus aparecesse ali presente na vida de Neemias, para que o rei percebesse que ele era alguém diferente. Olha, Neemias sabia dos gostos do rei, sabia o que podia servir em cada refeição, o que podia ser posto na mesa em exatos momentos, dependendo da ocasião, né? Neemias arrumava pessoalmente a mesa, oferecia bebidas e depois retirava toda a mesa novamente, e ele cuidava daquilo para que em algum momento fosse servido novamente. Então Neemias ele tinha uma função extremamente importante. Era uma pessoa de extrema proximidade com o rei. Afinal, como eu já disse, ele estava ali todos os dias ao lado do rei, à frente do rei, e a todo momento servindo a este rei. E é interessante que em um determinado momento, Neemias, capítulo 2, versículo 2, ele diz que o rei percebe uma tristeza no semblante de Neemias. O rei tinha um convívio com Neemias, sabia que era Neemias, olhava para Neemias todos os dias, incansavelmente, inúmeras vezes durante o dia. Mas em um determinado momento, o rei olha para Neemias e percebe, Neemias 2, versículo 2, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? E qual é a conclusão que o rei chega? Tem de ser tristeza de coração. Neemias, você está triste, seu semblante não está legal, mas você não está doente. Isso tem que ser tristeza de coração. Irmãos, e qual era a tristeza que Neemias estava vivendo? Uma tristeza tão profunda, que alcançou o seu coração. Tem dias que a gente está triste, mas é aquela tristeza superficial, que daqui a pouquinho passa, só um momentinho. O rei percebeu que Neemias estava triste, e era uma tristeza de coração, uma tristeza mais profunda, algo que não saía com o passar do dia. O rei percebeu que tinha algo extremamente diferente na vida de Neemias. E qual era então essa tristeza que tomou conta do ser de Neemias? Neemias 1, de 1 a 4 responde: as palavras de Neemias
filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados. Neemias perguntando, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então disseram para Neemias, ou seja, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Aquelas pessoas que não foram levados cativos, que ficaram para trás, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém, ou seja, os muros da cidade que eles conviviam, que residiam, foram derribados, jogados terra abaixo. E as suas portas queimadas, ou seja, as portas da cidade foram queimadas, destruídas. Neemias fala aqui, irmãos, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, esse é o motivo da tristeza de Neemias. Saber que os seus compatriotas, o seu povo, estava passando por um momento de miséria, estavam arruinados, desprezados, foram açoitados, tiveram suas cidades queimadas, portões queimados, muros derrubados. O povo estava à mercê do tempo, não tinha um teto para ficar. E quando Neemias recebeu essa informação, aqui começa uma grande trajetória desse servo de Deus. Ele tomou para si essa responsabilidade e falou, eu preciso fazer alguma coisa em prol do meu povo. Eu não posso ficar simplesmente ouvindo essas palavras, ouvindo que a miséria existe, ouvindo que a pobreza existe, ouvindo que tem algo que eu posso fazer, eu não posso movimentar. Neemias toma isso para si. E ele passa alguns dias, a Bíblia diz aqui, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Tristeza de coração. Algo lá do íntimo que não se transforma, não se move, não se desfaz com o passar dos dias. Era uma tristeza profunda. E ele fez algo mais. E ele esteve jejuando e orando. Perante quem? Para quê? Perante o Deus dos céus. Irmãos, quero lembrar que um pouquinho antes, no capítulo 2, versículo 2, o que o rei disse para Neemias? Neemias, por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Tem que ser tristeza de coração. Naquele momento, há um diálogo com o rei. E eu acabei de explicar por que Neemias estava triste. Agora, como que Neemias vai falar isso para o rei? Apesar do convívio, apesar de toda a vivência com o rei, lá no capítulo 1 de Neemias, a Bíblia começa a dizer que era no ano 20º do rei Artaxerxes. Então eu não sei se Neemias estava com o rei já há 20 anos, mas estava há muitos anos com o rei. O rei já o conhecia. E mesmo assim, Neemias, ele não tinha liberdade de estar com o rei para falar, para ter esse tipo de assunto. Esse tipo de conversa com o rei era algo novo para Neemias. Eram conversas aleatórias, de repente, conversas mais simples, mas agora, Neemias estava de um dilema, algo muito mais sério. E quando o rei percebeu a tristeza de Neemias, Neemias não teve como evitar o diálogo. O rei confrontou Neemias. Neemias, o que está acontecendo? E aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 2 de Neemias, Neemias diz que temeu sobremaneira. Neemias sentiu medo. Tem outra versão que diz que Neemias, ele diz assim, então fiquei com medo da reação do rei. O que falar com o rei? Qual é o tipo de diálogo que eu vou ter com o rei daqui para frente? Qual vai ser minha pronúncia com o rei? O que eu devo falar nesse momento? O rei está esperando a resposta, não é verdade? O rei não está esperando a resposta? Ele perguntou o que está acontecendo. Neemias precisa falar alguma coisa. E a Bíblia diz que Neemias tremeu, ficou com medo. Por quê? Porque ele não tinha esse tipo de conversa com o rei. Então, naquele momento, irmãos, algo extraordinário vai acontecer. É que, já é o tema 2, que quando Deus está à frente, o que acontece? Gente, cadê o café da manhã reforçado? Quando Deus está à frente,
Quando Deus está à frente, tomamos as melhores decisões. Por que que nós tomamos as melhores decisões? Olha o exemplo de Neemias. Neemias 2, versículo 4. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Você está triste, Neemias. O que me pedes agora? O que eu posso fazer por você neste momento? E o que Neemias faz, irmãos? Então, orei ao Deus dos céus. Neemias não responde de qualquer forma, de qualquer jeito, rapidamente. Ele não tem no estalar ali da emoção uma resposta a dar ao rei. Neemias com sabedoria, com vivência, com costumes, porque veio de um momento de jejum, veio um momento de oração, veio um momento de estar ali curvado diante de Deus. E o próprio Deus, irmãos, eu creio nisso, Deus para Neemias, um momento de reflexão. E Neemias poderia ter respondido na mesma hora: rei, é isso que está acontecendo? E talvez, no âmbito das emoções, Neemias poderia ter respondido algo errado, errôneo. Poderia ter dado uma palavra que o rei não ficaria satisfeito. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Esse é um ensinamento prático que nós devemos ter no nosso dia a dia. É costume da igreja orar. E nós sabemos os benefícios que a oração tem. E isso joga abaixo, irmãos, toda a teoria da prosperidade. Isso joga abaixo toda a teoria do imediatismo. Isso joga abaixo todas as tomadas de decisões desesperadas que fazemos quando temos algo para resolver. Isso joga abaixo as decisões bruscas, repentinas, desesperadas, impensadas, que achamos que temos que resolver naquele momento. Imagine a cena comigo. Neemias servindo ao rei, próximo ao rei, de frente para o rei querendo uma resposta, e Neemias naquele momento para orar. Naquele instante, ele para orar. E a Bíblia diz que então orei ao Deus dos céus. E depois que ele orou, ele disse ao rei. Irmãos, eu fico imaginando o que Deus falou para Neemias naquele momento de oração. Devia ter sido uma oração muito curta, um pensamento elevado a Deus, mas curtinho. Mas eu, na minha pequenez, fico imaginando qual foi a informação que Deus disse para Neemias. Que tipo de resposta Neemias poderia dar ao rei naquele momento? Diante de toda a situação, da catástrofe que o povo de Neemias estava vivendo, Neemias precisava, sentiu o desejo no coração de ser alguém diferente, de ser alguém, de fazer alguma coisa. O rei precisando da resposta, Neemias para a hora, e o que Deus falou para Neemias? Eu fico imaginando na minha cabeça que Deus falou para Neemias: Neemias, seja verdadeiro, fale a verdade, nada mais do que a verdade. O rei está querendo saber do que se passa no seu coração? O rei está querendo saber da tristeza que você está vivendo? Seja verdadeiro, seja autêntico, se revele ao rei. Não crie situações rodeando para chegar no objetivo. Seja claro com o rei. Rei, o acontecimento é esse, e ponto. Irmãos, por quê? Porque para Deus não tem meio termo. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E eu trabalho com empresários, irmãos, faço atendimento a nível de empresários. A psicologia ela veio somar na minha vida, mas eu já faço um trabalho com empresários de reestruturação daquilo que eles fazem em suas empresas. E tem muitos deles com problemas. A grande maioria com problema. Por quê? Decisões precipitadas e ausência, irmãos, da verdade. Isso eu falo para vocês com toda a propriedade. Mas a ausência da verdade não está simplesmente ligada ao empresário com seu funcionário. Está, na grande maioria das vezes, ligada ao funcionário para com o empresário. Por que a ausência da verdade, irmãos? Porque no cotidiano, no dia a dia, as pessoas vão pelo caminho mais fácil. Nas decisões precipitadas, desesperadas, nas respostas imediatas. Não param para refletir. E as duas partes precisam estar entrosadas, para que o bem aconteça, para o bem dos dois acontecerem. E nós vemos aqui na proposta de Neemias para com o rei, que Neemias foi um excelente funcionário. Neemias estava trabalhando com ímpeto, com vigor, alegre todos os dias. Não sei quantos anos exatamente Neemias estava trabalhando para o rei, mas em todas as ocasiões diárias em que o rei via Neemias,
Neemias estava com semblante alegre. O próprio Neemias diz que nunca ficou triste diante do rei. Olha que exemplo de funcionário. Neemias estava feliz todos os dias? Não. Tinha dia que ele estava ali, contrito, um pouquinho pensativo, mas na hora de se apresentar, ele dava o seu melhor. Entendem isso como funcionários que somos? Temos que dar o nosso melhor. Não para encher a bola do empresário, mas porque Deus está presente na nossa vida, irmãos. Precisamos ser pessoas autênticas onde estivermos trabalhar. E para você que é empresário, a mesma coisa. Você precisa ser verdadeiro com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu fornecedor, com o seu funcionário, com o seu cliente. A mesma coisa. Isso ameniza muitos problemas. Como é, irmãos, constrangedor um momento de demissão para as duas partes. É um momento terrível. Enquanto está trabalhando, está lá naquele gás. Mas, se você já experimentou, você vai saber o que é um momento de demissão. Como é difícil, constrangedor para as duas partes. Agora, quando as partes se entrelaçam, se entregam, mesmo que o funcionário queira sair, Deus vai fazendo a obra, irmãos. Deus vai fazendo a obra. Ainda que o patrão precise demitir aquele funcionário por motivos quaisquer, Deus está fazendo a sua obra. Porque Deus não para de pensar nos filhos dele, em momento algum. E com Neemias não foi diferente. As tomadas de decisões que tinham que ser feitas, as duas partes, partiu de Neemias, um momento de oração. E olha só, Neemias vem com algo muito novo, que para ele serviu até de um regulador de ansiedade. Porque naquele momento, o que ele vai falar? O que ele vai dizer? Então ele se acalma e ora, porque ele sabia que a melhor resposta estava em Deus. A melhor resposta, ela vinha de Deus. Então, irmãos, esse é o ponto 3 que vamos falar. Leiam forte, hein? Quando Deus está à frente, Ele abre o caminho. Não se preocupe, não se preocupe. Quando Deus está à frente, Ele abre o caminho. Neemias está vivendo os momentos de mais importância da sua vida. E talvez ele nem sabia que a palavra dele surtiria que tipo de efeito para o rei. Mas quando Deus está à frente, o próprio Deus abre o caminho. E quando Neemias fala da sua possibilidade, Neemias revela para o rei por que ele estava triste, por causa das cidades derribadas, por causa do seu povo em miséria, o povo estava passando necessidade, fome, estava sem o que vestir, sem o que comer, o povo estava abandonado, não tinha para onde ir, a cidade destruída. O que Neemias faz? Fala para o rei a verdade. Rei, o meu coração está assim, porque aconteceu isto na vida do meu povo. E aí o que acontece, irmãos? Neemias completa dizendo, Neemias 2, versículos 5 e 6. E disse ao rei, Neemias falando, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Irmãos, lembra quem era Neemias? Uma pessoa extremamente importante para o rei. As bebidas passaram pela mão de Neemias. Humanamente falando, era quase impossível o rei liberar Neemias. Era quase impossível liberar Neemias. Na verdade, a impossibilidade estava beirando 100%. A certeza que Neemias tinha era da impossibilidade. Ele, como humano. Imagine, na cabeça do rei, Neemias, eu não posso ficar sem você. Quem que eu vou colocar no seu lugar? Você é meu homem de confiança. Quem é que eu vou colocar no seu lugar? Quem é que vai te substituir? Eu, como rei, não posso ficar à mercê dessas dificuldades alheias, que tem gente querendo colocar uma coisinha dentro do meu vinho e da minha água. Na cabeça de Neemias, o não já era certo. Mas para a providência de Deus, irmãos, os milagres de Deus acontecem. E aqui nós vemos um milagre de Deus na vida de Neemias. O que ele diz aqui no finalzinho do versículo 5, 6? Aprove ao rei enviar-me,
e marquei certo prazo. Sabe o que aconteceu? O rei libera Neemias. O rei liberou Neemias. Por que, irmãos, que o rei liberou Neemias? Foi tão fácil assim? Aqui, num trecho de conversa, o rei fala a Neemias: vai embora, irmão. Vai lá. Vai cuidar da sua tristeza. Vai cuidar do seu povo. Assim, ó, no estralar de dedos. Irmãos, por quê, irmãos? Porque a verdade estava nas palavras de Neemias. Neemias não emitiu informação alguma do rei. Neemias foi um funcionário exemplar. Foi alguém que esteve presente na vida do rei. Ele esteve todos os dias servindo o rei com alegria. O rei jamais viu Neemias triste. Todos os dias, faça sol, faça chuva, estava aquele funcionário ali, ó, dedicado, exemplar. Mas num momento que Neemias precisou, Deus falou, tocou no coração de Neemias para ele agir com a verdade. O que você vai fazer, querido irmão e irmã? Quer abrir empresa? Está com vontade de fazer algo diferente? Converse com o seu patrão: patrão, eu estou com desejo de fazer algo diferente. Quem sabe você arruma um parceiro? Quem sabe você arruma aí alguém que vai te dar um gás, vai te ajudar? Você quer estudar? Fale com o seu patrão: patrão, eu preciso de um horário diferente, porque eu preciso concluir os meus estudos. Mas haja com a verdade. Eu não sei qual é o seu plano, o que você está pretendendo fazer, mas haja com a verdade. É um aprendizado para a vida da gente. A verdade. Deus está presente com o seu sim, e Deus está presente com o seu não. Haja com a verdade. E a Bíblia diz que aprove ao rei enviar-me. E Neemias imediatamente marcou certo prazo. E ele ainda pediu ao rei mais coisas, olha só. O versículo 7 e 8. E ainda disse ao rei, Neemias aproveitou a oportunidade, olha só. Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu. Por quê, irmãos? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Irmãos, a bênção de Deus estava na vida de Neemias, pela sinceridade, pelo amor, pelo carinho deste servo para com Deus. Neemias estava realizando o seu sonho, o seu desejo. Irmãos, e vou algo mais, o nosso tema de número 4. Leiam, por favor. Quando Deus está à frente, o que acontece? A palavra, ela alcança e fortalece. A palavra alcança o inimaginável, o que está em escuro, o que a gente não visualiza. A palavra de Deus alcança, porque ela está à nossa frente. Nós estamos pensando como humanos, nas nossas limitações, mas quando Deus é o centro, quando Deus está à frente, a sua palavra alcança e ela fortalece. Neemias 2:18. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, olha só, Neemias declara, fala para o povo: povo, a boa mão do meu Deus estivera comigo. Neemias juntou o povo, aqueles poucos que sobraram, que ficaram para trás. Ele junta esse povo e fala que a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também a palavra que o rei me falara. Vejam bem, Neemias fala daquilo que Deus fez e fala do resultado que foi a vivência dele com Deus. Porque o rei depois teve palavras que coincidiram com o desejo de Neemias, que era de reedificar a cidade. Então disseram, quando ouviram isso de Neemias, o povo disse, então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Irmãos, em cima da palavra de Deus, quando há verdade, quando há autenticidade, o povo se coloca à disposição. Não há quem vá contra a palavra de Deus. Quando você ora, quando você busca, quando você jejua, quando você edifica a sua vida no altar de Deus, a sua palavra, ela fica fortalecida
ela alcança, ela tem um efeito muito longo, até um resultado que nós não imaginamos que vai acontecer. E o povo imediatamente disse: disponhamos-nos e edifiquemos. E eles imediatamente fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias, estamos contigo, vamos reedificar o nosso lar. Irmãos, se Deus está conosco, se Deus está à frente, coisas inimagináveis, que não visualizamos, vão acontecer. Agora, irmãos, Neemias diz que, 2, 9 e 10, ele diz que foi aos governadores da além do Eufrates, e lhe entreguei as cartas. Lembra as cartas que o rei, livre passagem para Neemias? Livre passagem. O rei entregou as cartas e o Neemias foi entregando para o rei, por onde ele passava, para os reis, para dar livre passagem a ele, né? E o rei tinha enviado também com ele oficiais do exército, para garantir a segurança de alguém que foi fiel ao rei. O rei, além de liberar Neemias, ele manda com ele guardas, oficiais do exército e cavaleiros. Neemias podia ter ido sozinho. O rei podia ter enviado: Neemias, vai embora, vai lá, cuida da sua vida. Mas o rei, aprove ao rei enviar junto com Neemias um exército com ele, para garantir a segurança dele. Irmãos, que palavra abençoada, que coisa bonita. Mas nem tudo na vida da gente é um mar de rosas. Ainda que Deus fale ao seu coração, ainda que Deus coloque promessas na sua vida, ainda que você execute aquilo que Deus tem para a sua vida, que você colocou no coração e compartilhou com Deus, ainda assim, alguns imprevistos podem acontecer. Se a gente imaginar que Neemias, dali, foi tudo um mar de rosas, 1000 alegrias, estamos completamente enganados. Porque Neemias vai contar para a gente, versículo 9 e 10, que tinham duas pessoas, que quando souberam dos planos de Neemias, ficaram irritados. É aquele pessoal do contra, sabe? Aqueles invejosos, aquelas pessoas que não querem ver o bem. O nome deles é Sambalate e Tobias. Neemias 2, 9 e 10. O texto diz que Neemias, depois que foi para os governadores entregar as cartas, que estava com ele os guardas do exército, o texto continua dizendo que ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Duas pessoas foram contra e foram aquela pedrinha no sapato de Neemias durante muito tempo, sabe? Ficaram ali sendo do contra, não sendo a favor, torcendo para a coisa dar errada. Aquela pessoa que não está feliz com a situação que você conquistou, você conseguiu, mas aquela pontinha de inveja está circulando, está girando, está rodando. As pessoas olham para Neemias e falam: puxa, Neemias teve sucesso. Mas, espera aí, não é bem assim não, calma aí. E aí começam a tecer contra uma atitude tão nobre. E eu quero dizer para você, que mesmo diante de toda a dificuldade, Neemias venceu. Porque no coração dele, aquela tristeza que ele vivia, serviu de combustível para ele realizar os seus planos e seus propósitos. Primeiro, uma conversa com o rei. Segundo, uma conversa com o povo. E a terceira coisa, ir atrás do seu objetivo e concretizá-lo, que era a reedificação do seu lar, do lar de seus pais, dos muros da cidade onde viviam. Irmãos, a coisa dá certo, a coisa funciona. Vai ter gente dizendo para você não fazer? Vai ter gente dizendo que vai dar errado? Vai ter gente torcendo contra? Pode acontecer. Mas o que está no seu coração? É de Deus? Lembra que no começo da minha palavra eu falei que para Deus não há diferença, os dois são valiosos, da nossa atividade
entre aspas, secular, relacionado ao nosso trabalho e a fazeres lá fora. Para Deus é valioso demais a nossa conduta ali, como também para Deus é valioso demais a nossa conduta dentro da igreja. O que estamos fazendo dentro da igreja? É de Deus? É do agrado de Deus? Lá fora, é de Deus? É do agrado de Deus? Porque se for, irmãos, se for, ninguém te segura. Se for, ninguém te segura. Eu não sei quais são os seus planos, mas Deus sabe. Ninguém te segura, ninguém te segura. E quando você se ocupa com seus planos, seus propósitos, você vai pensar menos, se preocupar menos com o que o outro está crescendo. Na verdade, o seu coração, o seu desejo, vai ser levar o outro junto com você. É por isso, irmãos, que eu insisto tanto com a igreja. A igreja precisa estudar, precisa ler, se inteirar. A igreja precisa buscar novidades. A igreja precisa ser diferente. Temos que fazer alguma coisa diferente. A igreja precisa ser igreja no trabalho, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, que estão trabalhando e estão fazendo coisas erradas. Mas pela graça de Deus e misericórdia de Deus, quantas pessoas estão trabalhando e testemunhando o seu Deus no trabalho? Bênção demais. As pessoas que estão testemunhando vão ter o seu resultado. Seu futuro está garantido. E as pessoas que não estão testemunhando, também o futuro está garantido. O resultado virá. Entende isso? O resultado virá. Agora, no final da história de Neemias, além dele ter reconstruído os muros e a cidade para receber o seu povo, Neemias 7, versículo 5, diz que ele fez um livro para registrar a genealogia de todos que voltaram do exílio. Neemias, ele fez uma organização. Ele pegou um livro e escreveu o nome de todo mundo que estava ali. Quem é você? Eu sou Eliseu de Oliveira Santos. Eliseu, vamos achar os seus parentes que ficaram. Vamos juntar as famílias novamente, porque precisamos viver em família. Tem muita gente retornando, muita gente voltando. A gente precisa achar esse povo. Então vamos lá. Eliseu, e assim vai sucessivamente com o nome de todo mundo. Facilitava o censo, facilitava encontrar o povo, se encontrar familiares, e ali as pessoas iam edificando novamente os seus lares, em comunhão com as suas famílias. Até nisso, irmãos, Neemias foi especial, pensou em organizar, porque quando Deus lança um desafio para você, Deus começa e Deus termina. Não precisa pensar que você vai parar pela metade. Se é de Deus, irmãos, a coisa vai ser bem feita. Se Deus colocar no seu coração, se é o seu desejo, você colocar no seu coração de Deus, no coração de Deus, e Deus aprovar, não se preocupe. Você vai ter um começo, um meio e um fim, para a honra e glória do nome de Deus. Amém, queridos? A Bíblia ainda diz no capítulo 8, que Esdras, que estava junto com Neemias, ele lê o livro da lei para o povo que restou. A intenção era restaurar novamente a fé, dizer que Deus estava presente, dizer que Deus estava ali, continuando sendo Deus, agindo na vida do povo. Então Esdras, ele lê o livro da lei para a vida do povo. No capítulo 9 de Neemias, Neemias faz um momento de arrependimento e confissão. O povo estava longe da presença de Deus, ovelhas desgarradas, perdidas. Quando Neemias coloca esse povo novamente, já a cidade reestruturada, ele junta esse povo e faz um momento de arrependimento e confissão de pecados. Neemias deixa muito claro: este é o meu Deus, e essa vai ser a nossa conduta de vida. E o capítulo 10, para a alegria de Neemias, para finalizar tudo aquilo que Neemias fez, o povo promete guardar a lei. Há uma promessa no povo: Neemias, estamos com você. O nosso coração está em Deus. E nós vamos fazer tudo a partir de agora, para a honra e para a glória desse Deus. Naquele momento, irmãos e irmãs, a aliança foi restaurada. Naquele momento, tudo que se havia perdido foi restaurado. O tempo perdido estava ali sendo reiniciado,
para a honra e glória do nome do nosso Deus. E no final do livro de Neemias, o último ponto, no final do livro de Neemias, para terminarmos. Neemias 13. Deixa eu ler aqui. Neemias, ele tem um diálogo com Deus aqui. E ele fala para Deus assim, Neemias 13, versículo 30 e 31. Diz assim: Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Neemias está dizendo aqui que ele organizou a vida do povo. Cidade estruturada, tudo beleza. Estavam vivendo um novo momento, e ele fala que limpou o povo. Ele deu uma vassourada na vida espiritual do povo. Tudo aquilo que estava para trás, ficou para trás. Agora era uma novidade de vida. O povo estava confiante em Deus novamente. Por quê? Porque a aliança foi restaurada. E aí ele diz que de toda estrangeirice, ele tirou aquilo que era dos estrangeiros e colocou-os como povo de Deus. E designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas. Ele deu nome aos bois. Você vai fazer tal parte e você vai cuidar de outra parte. É o que fazemos dentro da igreja. Cada um tem um trabalho, cada um tem um a fazer, cada um tem uma atividade. Por isso a igreja cresce, por isso a igreja se estabelece. Não podemos fazer sozinho todos a fazer isso. Impossível. A igreja fecha. Para o povo de Deus, irmãos, as pessoas são designadas para o seu melhor. E foi isso que Neemias fez. Neemias, ele designou o serviço de cada um que estava naquele momento ali. Inclusive o serviço dos sacerdotes e dos levitas. Cada um no seu mister ou seu mistério. Cada um na sua aptidão. O que você sabe fazer de melhor? Neemias pegou esse povo e colocou-os para trabalhar dentro daquilo que eles sabiam fazer. Ele também, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados. Ele designou para turmas trazerem lenha em momentos determinados, bem como as primícias, o dízimo e as ofertas. A vida com Deus estava presente neste momento, que ele designou a todo mundo para o trabalho dentro daquele convívio, que era um convívio agora, de um convívio dentro da vivência com Deus. Só que Neemias fala: Senhor, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Essa pronúncia, irmãos, diz que quando ele tem essa oração com Deus, ele fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quem sou eu para bater no peito e falar que eu fiz tudo isso? Tenha misericórdia de mim, para o meu bem. Neemias jamais pensou que aquilo foi feito pelas mãos dele. Neemias jamais teve qualquer sussurro de pensamento que ele estava efetuando todo esse procedimento por mérito próprio. Tudo aquilo estava debaixo das mãos de Deus. E ele, pequenino, com misericórdia no coração, clamando a Deus por misericórdia, fala: Senhor, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Eu não fiz nada, Senhor. Foi tudo por obra do Senhor. E foi tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Neemias, irmãos, o texto do próprio capítulo inteiro, ou do livro de Neemias, vocês podem ler em casa depois. O Neemias, periodicamente, fazia viagens, novamente, para estar junto com o rei. E o rei o recebia com toda alegria. E o rei perguntava: Neemias, do que você precisa? Em que eu posso servir-te? Queridos, que palavra abençoada. E eu espero que nesta manhã o Senhor renove a nossa esperança e coloque nele o nosso propósito, e que nós possamos colocar nele o nosso propósito. Amém, queridos? Deus abençoe rica e abundantemente a vida da igreja.